Seja bem-vinda ao podcast Irmãs em Sião. Eu sou a Richelle. E eu sou a Larissa. E hoje a gente vai falar sobre o discurso do presidente Eyring, intitulado Orações pela Paz. Orações pela Paz. Lembrando para vocês que o nosso podcast não é uma opinião oficial da igreja. Isso é só uma conversa entre amigas e é desenhado para poder te ajudar a melhorar o seu estudo pessoal e talvez até um pouco conectar a mensagem de uma forma diferente, ouvindo a opinião de outras pessoas. Então, tá aí o nosso disclaimer. Aí a mensagem que o advogado mandou a gente falar. Mas vamos lá. Por que você escolheu esse discurso? Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa. Meu celular dá com 2%. Eu acho que vai ter... Não, e vai ser assim mesmo que a gente vai fazer. A gente vai fazer e vocês estão vendo o celular dela. Eu vou falar para vocês. De novo, sério. Não, eu vou falar para vocês agora. O celular dela está a 2%. O meu computador desapareceu e a gente vai usar a nossa própria mente para poder falar com vocês hoje, para vocês verem que a gente está caindo na real, que nada é fictício assim. Oração. Quando eu ouvi esse discurso, eu pensando assim, oração pela paz, né? O mundo hoje em dia está muito, tá uma bagunça. O mundo hoje em dia está um auê só. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que uma amiga minha uma vez falou para mim, que é: a falta de conflito não significa paz. Faz sentido. Porque às vezes a gente fala assim, não vou falar porque eu não quero que fique chato. Sim. Mas a falta de conflito não é paz, né? E se a falta de conflito não é paz, eu acho que a gente tem que começar com o que é paz para você? Para mim, paz tem muito a ver também com esperança, né? Que é saber que mesmo que no momento não esteja tudo bem, eu sei que vai ficar tudo bem. Ou eu sei que independente do que esteja acontecendo no mundo, eu estou bem. Eu tenho, né, aonde encontrar essa paz, essa segurança, né? Essa calma, não sei. E eu acho que é o propósito da oração, né? Quando a gente lê no Guia de Estudo para as Escrituras e fala que o propósito da oração não é a gente tentar mudar o que o Senhor está querendo, mudar o desejo do Senhor, mas alinhar o nosso desejo com o Senhor. Você consegue pensar assim um momento onde você teve uma oração que isso de vez em quando acontece comigo, não sempre, aconteceu semana passada, eu vou até compartilhar com vocês, mas um momento assim que você sabe exatamente que aquela oração não é a sua vontade, que você sabe exatamente o motivo daquela oração, pelo motivo pelo qual você tem que orar? Como? Não entendi. Fácil. Vou perguntar para vocês também, anota isso daí. Orações, né? Ele fala muito bem nas nossas orações não serem uma vã repetições, né? Abençoa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu conheço uma pessoa, gente, de coração, que a oração dessa pessoa parece que o Pai Celestial não é pai, que é assim, um garçom. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Amém. Não é bem por aí, né? Então, o que eu tô querendo falar é o seguinte: quando que a gente sabe que o que a gente está orando, o que a gente está pedindo, ou o que a gente está agradecendo, ou aquilo que a gente está falando, realmente é aquilo que o Senhor botou no nosso coração, que a gente tem que orar? Ou como que isso funciona para você? Você já teve experiências onde você sentiu as palavras da sua oração vindo na sua cabeça? Ou como que você se prepara para que a sua oração seja alinhada com uma conversa com o Senhor? Sim. Muitas vezes, quando eu estou orando, às vezes eu estou orando e nem sei o que falar, né? Tipo, Pai Celestial, não sei, mas me abençoa, me ajuda, né? E também tem vezes em que enquanto eu estou orando, vem, né, pensamentos também do Espírito e tudo mais, falando, lembra disso, lembra daquilo. Ou às vezes também, enquanto eu estou orando, pedindo por algo, e eu sinto, tipo assim, isso não tá muito alinhado. Não é para pedir isso. Não tá muito alinhado com o seu propósito, com os seus princípios, talvez, né? Então, tipo, e é aí que é legal também, né? Realmente ter uma conversa, né, com o Pai Celestial, onde você pode pedir para ele, tipo, te orientar ou colocar o seu coração no lugar certo, sua mente no lugar certo. E é interessante, porque no discurso ele comenta várias e várias vezes que Deus, ele conhece os desejos do nosso coração, né? E ele vai nos abençoar de acordo com os desejos do nosso coração. Então, por mais que às vezes a gente não saiba o que pedir ou peça por algo da forma errada, ele sabe o que a gente realmente precisa.
Mas ele também requer da gente, né, que a gente peça. E eu fiquei ponderando sobre isso. Por que você acha que ele requer que a gente peça? Porque que a gente... tá lá, assim, né? Tá lá. Se ele já sabe que a gente quer, porque a gente tem que pedir. Porque no guia de estudo para a escritura fala exatamente isso. O propósito da oração não é a gente mudar a vontade do Senhor para a gente, mas é para a gente assegurar para nós e para os outros bênçãos que ele já está comprometido a nos conceder, mas que são pendentes do nosso pedir, né? O brasileiro tem essa mania muito grande, né? A gente fala, se Deus quiser, se ele quiser e se você fizer a sua parte. E se for parte do seu propósito. Até abrindo uma lacuna aqui, um influenciador da igreja muito famoso fez um vídeo recentemente no Brasil falando que os membros da igreja não tem que usar o nome do Senhor em vão, né? Falar, meu Deus, oh meu Deus. Gente, o nome dele não é só Deus, não. Deus é um dos títulos dele. Então, se você está falando assim, meu pai, se não for seu pai, se não for Yati que você está falando o nome dele em vão. Senhor, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas quando a gente realmente entende quem nós somos em relação a Deus, a conversa fica mais apropriada. Você tem um relacionamento ótimo com seu pai. Você conhece seu pai. Você já está nesse universo há 22 anos. Quando você conversa com seu pai, você sabe o que você pode pedir e o que você não pode. Você sabe o que você pode falar e o que você não pode. E se você ainda tivesse que deixar essa conversa no nome da sua mãe, você sabe que sua mãe aprovaria ou não. Então, como que você vê essa relação, se você fosse usar como comparação? Como você conversa com seu pai terreno, né? E o entendimento. Qual é o impacto que você acha que tem em você conhecer o seu pai na maneira com que você fala com seu pai? Vamos falar do seu pai aqui e a ti. Você conhece seu pai. Qual é o impacto de conhecer seu pai para suas conversas com seu pai? Você sabe, né? Como que funciona, né? Assim, como que funciona? Me conta, porque eu conheço seu pai como adolescente. Me conta do seu pai assim. Não, mas é assim, né? É uma conversa posição legal. É uma posição de respeito, mas também uma posição onde eu sei que ele quer o melhor para mim. Mas não quer dizer que só porque ele quer o melhor para mim, ele vai me dar tudo que eu pedir. Porque às vezes o que eu quero não é o que é melhor para mim também. Então, né, você tem esse respeito, você tem essa compreensão de que ele sabe mais, ele né, tem mais autoridade e ele tá ali para te ajudar, para te abençoar, e ele quer te abençoar. E ele também quer ter essa conexão com a gente, né? Por isso que ele criou, né, oração, esse meio de comunicação pra gente. Porque ele quer, e é uma das formas que a gente tem também, né, de demonstrar para ele amor, respeito, né, e consideração, dar o nosso tempo para ele, assim. Por isso que também, né, que é requerido da gente pedir, porque é uma das formas que ele proveu, né? A gente tem muita sorte dele ter provido esse meio pra gente. É uma bênção. E por isso que eu perguntei assim, qual é o impacto, né, das conversas que você tem com seu pai terreno, né? Eu sei quem é o meu pai, eu sei que se eu pedir isso, ele vai falar não. Eu sei que falar assim, não, então, né, vamos supor lá, quando você tinha 16 anos, eu vou chegar em casa às 3 horas da manhã, ele vai falar não. Então você, sabendo a dinâmica, você sabe o que pedir, você sabe o que agradecer e você sabe como falar. E uma das coisas que tem sido perdida muito no mundo, né? E isso é escritura, que no final, nos fins dos dias, né? Nos últimos dias, muitas pessoas iam carregar o nome de Deus na boca, mas não no coração. E para mim, isso vem de não ter um relacionamento próximo ao Senhor. Eu tive um momento ontem, eu estava extremamente estressada, mas eu estava tão estressada, mas tão estressada, que eu comecei a conversar com meu Pai Celestial e eu falei tudo que estava me estressando, eu comecei a chorar e eu falei assim, eu vou citar exatamente para que vocês possam comentar e se vocês concordam, discordam, tá tudo bem. Eu falei, olha só, não sei se é para deixar isso em nome de Jesus Cristo, porque eu não sei se ele aprova dessa mensagem, não sei se isso pode ser considerado uma oração, uma conversa, eu só estou dizendo o seguinte, eu falei exatamente assim, como eu não tenho um pai terreno e o Senhor é meu único pai, se eu tivesse um pai terreno, eu pegava o telefone agora para ligar e falar exatamente isso. Se pudesse só me escutar, tá bom. E me deu uma paz tão grande, mas tão grande, que eu não estava pedindo um milagre, eu não estava pedindo para o Mar Vermelho se abrir, eu estava desabafando. Sim. E isso me deu a paz de poder falar assim, eu tenho meu Pai Celestial para poder desabafar também. Porque senão é só pedir ou só agradecer, então como funciona? Sim, eu concordo. Eu achei esse exemplo perfeito com o discurso, é exatamente isso que ele fala. E outra
coisa também, eu fiquei pensando um pouco, às vezes, né, a gente, né, tá ali sobrecarregada, assim, até na hora de dormir, com a cabeça cheia, e aí a gente começa a fazer uma oração, assim, já com a cabeça no travesseiro mesmo, né, e acaba dormindo. E aí, às vezes a gente pensa depois, né, nossa, nem falei amém, né, nem... Como se... Não seguir protocolo. Como se Deus fosse ficar bravo com isso, né? Mas se você parar pra pensar, nunca que um pai vai ficar bravo com um filho que dormiu no seu colo. Olha, né? Poderoso isso, gente. Então, eu acho que isso é o que realmente a gente precisa voltar a lembrar, né? Porque a gente tá olhando a parte da paz, a gente está olhando a parte da oração, e olhar a oração como uma conversa com meu pai. Algumas conversas eu agradeço, outras eu peço, outras é a mix dos dois, e outras, às vezes, é só abrir meu coração para que eu sinta paz e conforto para dormir no colo do pai. Isso é muito importante. A outra coisa que eu achei interessante do discurso foi quando ele estava falando de como o relacionamento dele com o Pai Celestial ajudou ele no funeral da esposa dele. Que ele falou que estava até sorrindo no funeral. E talvez as pessoas não compreendessem, mas era porque, né, ele estava recebendo aquela paz, imaginando o reencontro, como feliz seria ser. Eu achei isso tão bonito. O poder de uma oração, né? O poder de uma oração, o poder do entendimento de quem nós somos como filhos do Pai Celestial. No filme da igreja que mostra a vida de Joseph Smith, quando o pastor lá vai falar com o pai de Joseph, ele fala assim, eu temo que a religião de vocês foca muito mais em a gente ter mais medo de Deus do que confiar nele. E eu achei isso tão interessante porque quanto mais medo eu tive do Pai Celestial, menos eu quis falar com ele. Porque isso daí é o normal, pensa bem. Se o seu pai é só chibatada, é lá, e você espirrou 3 vezes ao invés de 2, vai pro castigo. E você tirou B ao invés de A, você não presta. Você não tem vontade de ficar perto dessa pessoa. E tem sido falado muito, né? Não é que paz é um tema novo, não é que oração é um tema novo, mas quando a gente pensa de que o Pai Celestial, ele não está criando bichinhos de estimação, ele está criando filhos e filhas. Então, a gente fazer o certo hoje não vai dar a benção amanhã, a gente fazer o errado hoje não vai dar a punição amanhã. Mas o confiar e alinhar os nossos entendimentos com o Senhor é que é o mais importante. Que aí me leva a um outro ponto, que é uma tangente desse discurso para mim, como eu ouvi, que é o propósito de cada um de nós entender qual é o desejo do Senhor para a gente e viver esse desejo. E para mim, a bênção patriarcal acaba sendo o meu ícone, assim, sabe? Se eu entender o que o Senhor pensa de mim, eu vou entender como ele é comigo. Sim. O que mais desse discurso que te chamou a atenção? Eu gostei muito que ele fala que por mais, né, que o mundo hoje seja um mundo muito conturbado, mais do que nunca, né, ele fala assim que nós provavelmente notamos, né, que em nossas congregações, em nossas casas, não só tem sido mais, as orações não têm sido mais numerosas, mas também sinceras, né? Então, tudo que está acontecendo acaba, né, incentivando a gente a orar mais, orar sem parar, né? Tipo, uma oração, como é que ele fala? Sem... Ter oração no coração. Continuamente, né? Orando no nosso coração. E eu estava até pensando, porque ter essa ferramenta, né? A oração é uma ferramenta. Me dá tanta confiança, porque eu sei que qualquer coisa, a coisa mais besta que tiver, eu posso fazer uma oração ali na hora e tipo, confiar que vai dar certo. Às vezes, não sei, eu tô morrendo de vontade de fazer xixi, não tem nenhum banheiro por perto, eu faço uma oração assim, nossa, por favor, me ajuda a chegar, aguentar até eu chegar no banheiro, pra não fazer xixi na calça, uma coisa tão besta assim. Mas eu sei que ele é todo poderoso, e ele pode fazer isso. Com certeza. E sempre dá certo, assim, entendeu? Então, eu acho legal. Como que a oração tem sido uma ferramenta na sua vida? Engraçado você falou isso, uma coisa tão corriqueira, né? De arrumar um banheiro. Eu lembro que quando a gente se mudou do Texas para Utah, a gente morava em Houston e a próxima cidade do caminho era Dallas, 3 horas de distância. E aí a gente parou numa lanchonete no In-N-Out para comer e aí o nosso carro quebrou. Eram 10 e pouca da noite, eu estava com um bebê no colo de 1 ano e meio, Nossa. o outro de 7 anos de idade.
E do nada, um amigo meu, ele vai, não sei, ele nem lembra, eu posso falar o nome dele que nem lembra, o Scott, que mora meu amigo que mora na Escócia, ele me mandou uma mensagem do nada, ele estava morando no Brasil. Então, se eram 10 horas da noite aqui, era meia-noite, 1 hora da manhã lá. E ele mandou uma mensagem: Ri, como que você tá? Pensei em você agora, na hora que eu fui fazer oração. Aí eu falei: eu tô desesperada, você não sabe o que aconteceu. E o carro quebrou, isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu lembro que na época ele era até bispo, e ele falou assim: me dá um momentinho, eu já te ligo. E aí, nesse momentinho, né, passaram-se 15 minutos, o gerente do restaurante veio saber como que a gente estava, né, e tudo mais, e a gente descobriu que ele também era membro da igreja, e ele falou assim: eu vou ligar para minha mulher para ela vir aqui ajudar a gente, ajudar vocês. A mulher dele veio para pegar eu e as crianças, levar para um hotel, enquanto meu marido estava resolvendo as coisas. E aí eu liguei para o meu amigo de novo, eu falei assim: só para te avisar, deu tudo certo. Aí ele falou assim: eu orei e pedi para o Pai Celestial mandar alguém para fazer por você o que eu faria se eu estivesse perto de você. Uma coisa, né, tão boba assim, e eu senti assim, e naquela viagem, gente, foram tantas orações assim, de a gasolina tá acabando, e eu orar, e falei assim: precisa ter uma, como que o carro perdeu essa gasolina toda, precisa ter um posto, e um posto que não estava nem no mapa, porque a gente estava com o aplicativo, apareceu do nada. E a oração, para mim, ela sempre foi um veículo, quando eu era pequena, de pedir alguma coisa e resolver um problema. Estou sendo muito sincera, assim, de perder uma coisa e orar e o Senhor me dá. Como adulta, a minha oração tem sido uma fonte de conforto. Às vezes eu trato minhas orações como terapia. Tipo ontem, eu falei, sem nem com formalidade eu vou usar aqui, mas eu tô um caco. Eu tô um bagaço. E se eu não desabafar com o Senhor, eu não vou desabafar com ninguém. Porque se eu desabafar com essa pessoa, vai magoar essa pessoa. Se eu falar para essa outra pessoa, vai impactar como essa pessoa vê essa outra pessoa. Eu estou um bagaço, eu preciso desabafar. E foi um bálsamo para mim. Qual o bálsamo que você recebeu na sua vida por ter aprendido o conceito da oração? O mesmo que o seu, é realmente ter alguém que eu posso contar a qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer segundo, não importa onde eu esteja, né? A gente tem esse acesso a ele. E ele tá ali para nos abençoar, ele quer nos ouvir sempre. Isso é muito bom. O que mais no discurso te chamou a atenção? Porque, gente, eu não sei se É um vocês discurso repararam. bem curto. Gente, todos os discursos da conferência, a gente vai ter que começar fazendo nosso podcast com 2 discursos. Porque todos os discursos da conferência foram tão curtinhos, mas teve uma parte que ele falou sobre Pedro. Você consegue ver aquela parte? Pra gente falar um pouquinho dessa parte? Deixa eu ver. Você sabe se é mais pro final? Ou... Foi logo no comecinho, e sua unha tá maravilhosa. Obrigada. Eu e ela, a gente é gêmea de unha, gente, no formato nossa unha igualzinho. Que ele fala da última ceia, foi isso? Isso, exatamente. Vamos lá, com esse. Então, foi naquela última ceia que ele fez aqueles discípulos fiéis uma promessa que continua a consolar e incentivar seus discípulos fiéis hoje em quaisquer dificuldades que tenham que enfrentar na própria vida. Ele disse: deixo-vos a paz, minha paz vos a dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é uma das minhas escrituras favoritas. Porque, de novo, a falta de conflito não é paz. E quando o Senhor fala pra gente: eu deixo minha paz com você, o que eu ouço é: não vai ser fácil, mas vai ser possível. Sim. Não vai ser prazeroso o tempo todo, mas vai ter um propósito. Não vai ser purpurina e fogos de artifícios, mas você vai ter momentos onde você vai ver claramente que minha mão está envolvida, para que não tenha dúvida nenhuma de que isso foi um milagre. E essa, para mim, como você tinha falado antes, é o que te dá confiança, né? Eu tenho me apegado muito a essas coisas porque o Senhor tem me lembrado de algumas coisas e falado assim: se eu fiz isso antes, por que eu não vou fazer agora? Aí na minha cabeça eu falo: porque agora eu estou pisando na bola. Mas você pisou na bola lá atrás. Mas agora eu tenho um entendimento maior. Mas foi o entendimento que você tinha antes. E o Senhor tem me mostrado que Ele não está ali no cantinho querendo me pegar e falar: peguei, achei. Ele está querendo realmente que eu confie nele. E no momento que essa oração, esse desabafo que eu tive ontem aconteceu, eu pude respirar e falar assim: vou seguir em frente, né? Que é o propósito da oração e da paz. Gente, a gente está num mundo agora onde todo mundo arruma tudo quanto é motivo para brigar,
tudo quanto é motivo para poder criar desconforto entre uma pessoa e outra. Às vezes a gente não tem as mesmas ideias ou opiniões, mas não quer dizer que a gente precisa criar inimizades. Sim. Tem tantas coisas que estão acontecendo e eu fico pensando assim, com todos os problemas do mundo, aonde encontrar a paz e o consolo? Quando tudo que está confuso mostra na nossa vida e tudo tira o nosso sossego. Esse conforto só vai vir através daquilo que a gente crê e do nosso relacionamento pessoal com o Pai Celestial. Sim. E, né, o evangelho, né, viver o evangelho não remove, né, todas as tempestades da nossa vida. Não. Mas acho que até acrescenta algumas. pois é. Mas muda como atravessamos ela, né? Verdade. Porque o Pai Celestial nos provê com todas essas ferramentas, né? Isso que me nos lembra do provém barco. paz. Isso me lembra do barco, né? Cristo está no barco com os apóstolos, a ventania danada, e eles assim, você não está nem aí que a gente vai perecer aqui. Uhum. E Cristo cansado. E aí ele vai e acalma a tempestade. E eu fico pensando assim, em algum momento, os discípulos, que somos nós, precisamos entender de que se ele está no barco junto com a gente, não vai afundar. Sim. Mas não quer dizer que vai ser o Caribe uma delícia. Não vai ser. Né? Não vai ser isso. Uhum. Algum pensamento final desse discurso bem curtinho, gente? Não, só que sou muito grata, né, que nós temos essa ferramenta da oração, que é um meio de nos prover paz num mundo tão turbulento. Concordo. E um meio de nos comunicar com o nosso Pai Celestial, que anseia tanto por nos abençoar, né? Basta pedirmos. E eu testifico que ele responde nossas orações. Toda vez. Talvez não da forma que queremos, mas ele responde. Mas da forma que precisamos. Porque aí vai a pergunta para todos vocês. Se toda oração tivesse sido respondida com um sim, a sua vida estaria como ela está agora? Porque às vezes o que a gente quer e o que a gente precisa para se tornar quem a gente precisa se tornar são duas coisas diferentes. Então, com isso, a gente se vê no próximo. Se tiver um discurso que você quer que a gente comente, comenta aqui embaixo. Se tiver um que tocou seu coração, comenta aqui embaixo. E, obviamente, a gente tem que pedir, entra no canal, aperta o tal do sininho aí e compartilha se essa mensagem ajudou você em alguma coisa. A gente se vê no próximo. Tchau.